Então, eu queria avisar o seguinte: nós tivemos aqui um problema horroroso com o nosso formulário de perguntas, de maneira que não será possível vocês enviarem perguntas hoje. Mas, prevendo uma pergunta que certamente vai surgir, nós observamos em toda essa discussão do caso Santander a dificuldade que as pessoas têm de distinguir entre o que é um confronto de opiniões e o que é enquadramento penal de um delito. Quer dizer, por exemplo, no caso da censura, a diversidade de opiniões pode ir desde a censura total até a liberação total. Por exemplo, você pega, sei lá, os romances, os livros do Henry Miller, por exemplo, não são romances, são livros de memórias. Eles são imorais por um lado, pelo seu conteúdo, e altamente moralizantes por outro, porque está falando de valores sublimes, tá certo, da profundidade da alma humana, etc, etc. Se você pega Rabelais, é a mesma coisa. Rabelais é um imoralista por um lado, e por outro lado ele é um doutrinário católico, né? E assim por diante. Mas quando se trata do enquadramento penal, isso é, quando a própria obra, ela por si, ela pratica um delito, como é o caso do ultraje a culto, esse é um caso completamente diferente. Então, censura ou não censura é uma questão de opiniões. Isso pode ser enormemente elástico e varia de acordo com as tendências predominantes na sociedade e na classe dominante num certo momento. Mas o enquadramento penal é uma coisa puramente objetiva, quer dizer, o que se chama tipificação penal. Quer dizer, este ato ele corresponde objetivamente à descrição do delito tal como está dado no Código Penal, sim ou não. Isto é uma questão, claro, pode ser discutida, porém a sua resolução é objetiva, não é uma questão de preferência ou de opinião. O juiz pode errar? Claro que pode errar, como se pode errar em qualquer ciência, mas nem por isso deixa de ser uma questão puramente científica. Agora, é muito estranho para quem está morando aqui nos Estados Unidos observar esse contraste, porque nos Estados Unidos as considerações jurídico-penais invadiram toda a esfera da existência humana. Não é isso? Marido discutindo com mulher, pai discutindo com filho, né? Já entra ali o argumento penal. Eles têm muita consciência da lei e até introduzem a consideração jurídico-penal em todos os setores da existência humana. É uma coisa horrorosa sob certo aspecto. Mas no Brasil acontece exatamente o contrário. As pessoas não têm a menor ideia da impessoalidade das leis. E por isso confunde a sua emoção de estar chocada com a prática de um crime. Então logo elas ficam chocadas, elas já acham que aquilo é crime. Então, primeiro, não conhece o texto da lei. Quando o conhece, não o compreendem. Né? E, sobretudo, vamos dizer, a falta de cultura faz com que o sujeito não tenha confiança no poder de conhecer objetivamente a verdade, porque ele jamais tentou. Ele nem sabe o que é isso. Tem pessoas que passaram a vida, nunca conseguiram descobrir a verdade sobre o que quer que fosse. Nem sobre elas mesmas, nem sobre seus próprios atos. Então é claro que vivem num permanente estado de indistinção. Claro que existem inúmeros fatos que são difíceis de conhecer, que são ambíguos, que têm vários aspectos mesclados e que talvez jamais conseguiremos desmisturar aquilo. Acontece isso também, mas não quer dizer que acontece em todos os casos e nem mesmo na maioria dos casos. No caso do enquadramento penal, vamos dizer, a tipificação do delito é uma coisa sempre muito clara, tá certo? E que depois de um certo ponto não tem mais discussão. Por exemplo, eu digo, quando citei ali o artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o crime consiste em você mostrar uma imagem de um ato sexual que envolva crianças, mostrá-lo a uma criança. Se fazer simplesmente esse quadro, pregar na parede, para adulto ver, não tem problema nenhum. Você faz uma exposição inteirinha, cheia de desenho de pedofilia. Não há crime. Por quê? A representação pictórica não é apologia necessariamente. O artista pode dizer, fiz todos esses desenhos para denunciar a pedofilia. Né? Você pode até achar que ele está mentindo, mas é o teu negócio. Aí, pão ou pães é uma questão de opiniões. Né? Então, para tipificar o delito é preciso esta condição. Ora, esta condição, no caso dos desenhos do Santander, não se cumpre.
Então, você provar que houve uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente é dificílima no caso, porque vai depender de uma interpretação de intenções capciosas. São imagens ambíguas, que sugerem, mas não dizem, e que podem, por efeito estatístico, produzir tal ou qual resultado. Então, isso aí também, vamos dizer, vai cair numa indefinição jurídica. Mas no caso do ultraje a culto, não. O negócio está tipificado materialmente, porque o quadro ali não é o retrato de um crime, ele é o próprio crime cometido no desenho. É um objeto material, né? Então, essas confusões, né, elas se propagam de tal maneira no Brasil e elas ocupam tamanho espaço público que os problemas mais simples se tornam impossíveis de resolver. Então, quando você debate, por exemplo, sobre desarmamento, né, ou sobre vacina obrigatória, etc., tudo entra nessa confusão. Tá certo? E quando entra no setor, vamos dizer, dos delitos ou pretextos de delitos sexuais, então aí a coisa vira um pandemônio, porque cada um reage, vamos dizer, com a emoção decorrente dos seus desejos. Né? Se você é um sujeito moralista, reprimido, etc., você reage de um jeito. Se você é vive na gandaia, frequentador de surubas, etc., você reage de outra maneira completamente diferente, mas depende do seu gosto. Se você pegar todas as discussões públicas do Brasil, elas são exatamente assim. Você prefere uma coisa ou prefere a outra. E não vai passar disso aí. Então, quando é assim, nós entramos no quê? Naquela situação descrita pelo Richard Rorty, onde ele dizia o seguinte: não sendo possível arbitrar racionalmente uma questão, e ele dizia que nenhuma questão é racionalmente arbitrável, só nos resta induzir as pessoas a falar com a nossa linguagem. O que é isso aí? É uma disputa de força psicológica. Eu domino a sua linguagem, você acaba falando as coisas do jeito que eu quero, e você acaba pensando do jeito que eu quero. Então, isso é uma luta pelo domínio psicológico do vizinho, da vítima. E, na verdade, toda a concorrência política, moral, publicitária no Brasil termina sendo assim. É só indução de linguagem. Agora, como é que você pode administrar um país nesta base? Porque os próprios caras que fazem isso, eles também são vítimas disso. Ele em primeiro lugar, precisa absorver uma linguagem para depois ele a transmitir aos outros. Então, o sujeito aprender a falar como certas pessoas. Por exemplo, quando você entra na faculdade, qual é o primeiro tratamento que você recebe? Esse é o primeiro. Tem que aprender a falar como nós falamos. Não é que nós vamos discutir ideias e pregar ideias para você. Não. O conteúdo de ideias é mínimo. 90% do negócio é indução de linguagem. Para você se sentir integrado no meio, conseguir fazer amigos, etc., você tem que falar como os caras falam. Para o professor ouvir o que você tem a dizer, você tem que falar na linguagem dele. Então, é assim, isso aí é o império do Richard Rorty. Nesto? E certas palavras, então, exercem sobre as pessoas um efeito tão mágico que elas só enxergam o que está contido dentro desta palavra e não enxergam o fato em si com a sua materialidade. Por exemplo, a campanha contra a doutrinação comunista nas escolas, doutrinação esquerdista nas escolas. Isso é uma estupidez, para falar a verdade. Por quê? A quantidade de doutrinação é muito pequena. O essencial, vamos dizer, do domínio que a esquerda exerce sobre as escolas, sobre o sistema educacional, não consiste de doutrinação. Consiste na censura e boicote exercido contra as ideias que não possam ser expressas na linguagem deles. Eu até contei, nos anos 50, houve uma comissão da Câmara dos Deputados americana, Câmara dos Representantes, para investigar a infiltração comunista em Hollywood. E eles se concentraram no quê? Na doutrinação. Então procuravam propaganda comunista nos filmes.
Bom, existem poucos filmes com propaganda comunista explícita. Mesmo porque os comunistas em Hollywood obedeciam a instrução do John Howard Lawson, que era o chefe da escola de roteiristas, dizendo: não façam filmes comunistas, vocês façam um filme normal, que no meio tem uma ou duas mensagens comunistas. Não é suficiente para caracterizá-lo como obra de propaganda comunista. Então quase toda a doutrinação que existia era assim, era minimalista. Mas o que existia mesmo era o seguinte: era o boicote a quem não estava enquadrado na política do partido. O número de atores, diretores, roteiristas, fotógrafos, etc., que foram jogados para escanteio era muito grande. E sabe como se chamava isso? Lista negra. É? Então, quem inventou a primeira lista negra foram os comunistas e aplicaram aos seus adversários. Como a comissão da Câmara dos Representantes, que aliás não tem nada a ver com o senador Joseph McCarthy, o Senado não investigava Hollywood, investigava apenas alto funcionalismo público, o Senado, ao investigar somente a propaganda e não a atividade de controle hegemônico exercida através de censura, boicote, etc., 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 deu, quer dizer, aos culpados a chance de eles se fazerem de vítimas de uma lista negra, quando eles mesmos tinham feito uma lista negra muito maior. O pessoal da escola sem partido comete o mesmo erro no Brasil. E não adianta falar. Não adianta explicar, já expliquei, não adianta. Todo mundo cabeça dura. Então, a palavra doutrinação, ela é duplamente errada. Porque, primeiro, propaganda não é doutrinação. Doutrinação é você passar uma doutrina. A doutrina é uma teoria. A teoria é um modo de ver a realidade. E, então essa é uma operação intelectual. Por exemplo, você ia para a Universidade Patrícia Lumumba em Moscou, você ia ser doutrinado no marxismo. Você fica 3 ou 4 anos decorando texto marxista, aprendendo a pensar marxisticamente. A pensar e não apenas a falar. Isso é doutrinação. Se vocês lerem o livro do Pascal Bernardin, vocês vão ver que 99% das modificações introduzidas pela escola nas cabeças das crianças tem nada a ver com doutrinação nem com ideias. É indução direta de comportamentos sem passar pela inteligência verbal. Então como é que você vai chamar isso de doutrinação? Então isso quer dizer, esse pessoal reage de maneira moral a uma situação, mas confundindo a sua emoção moral com o fenômeno que eles estão combatendo. Então você está combatendo o quê? Um moinho de vento, uma coisa que só existe na sua cabeça. Ao passo que o inimigo verdadeiro está passando à margem disso, totalmente ileso. Desde o começo eu sugeri, não chame de escola sem partido, chame de escola sem censura, porque é através da censura que se exerce o controle hegemônico, através da censura e não da doutrinação. Não adiantou. O que aconteceu depois? Os professores esquerdistas registraram um movimento chamado Escola Sem Censura. Agora nós somos objeto de censura, então temos que nos defender da censura. A direita brasileira sempre faz isso. Como diz a Meri Harakawa, escreveu, a direita brasileira tem uma pressa de vestir a carapuça que ninguém sequer lhe ofereceu. Isso é burrice, né? E a burrice é causada pelo famoso desprezo brasileiro ao conhecimento e pelo emocionalismo barato, que confunde as suas emoções com os fatos. Mede, por exemplo, mede o tamanho do perigo pelo tamanho do medo que ele lhe infunde, em vez de fazer o contrário. Isso. Aparece um tigre e eu fico morrendo de medo, só que depois verifico que é um filhote de tigre. Mas aí eu vou ter que ampliar o tamanho do filhote de tigre, por quê? Porque ele me infundiu medo como se ele fosse adulto. É assim que funciona a imaginação pública brasileira. Tá? Eu considero que os alunos desse curso são a única esperança possível de melhorar esse panorama. Por quê? Porque não está havendo nenhum outro esforço nesse sentido. E do meu próprio esforço, vamos dizer, eu às vezes me pergunto quanto do meu esforço está sendo totalmente desviado e desperdiçado para alimentar carreiras políticas, para alimentar empreendimentos comerciais, né, alimentar ambições de idiotas que não têm a menor capacidade para nada. Né. Outro dia eu vi, olha, com grande espanto, eu vi um candidato a prefeito de uma cidade do interior que criou uma página no Facebook chamada o quê? Olavo de Carvalho.
O sujeito vai lá na página, não tem nada a ver com o Olavo de Carvalho, só tem o nome. Na verdade é propaganda do seu fulano de tal, candidato a prefeito não sei aonde. Chega até a este ponto. Então, eu tenho que avisar o seguinte: eu não considero que ninguém está habilitado a sair falando em meu nome, se não for pelo menos meu aluno. Não é isso? Claro que você pode citar, etc, etc, mas não vai se promover às minhas custas. Eu não sou cabo eleitoral de ninguém e não serei. Isso é importante. Não serei cabo eleitoral de ninguém. Eu posso dizer em quem eu vou votar. Eu vou votar no seu fulano, eu prefiro política assim. Não estou fazendo propaganda, né? Então, vamos dizer que eu considero que uns 50% do meu esforço é desperdiçado com essas coisas. Porque a parasitagem é o normal no Brasil. A hora que ele descobriu, tem um movimento direitista crescendo. Então vamos embarcar nessa onda, vamos ganhar um dinheiro com isso. Eu não sou contra ninguém ganhar dinheiro, mas desde que eu não seja confundido com os meus aproveitadores e usurpadores. Eu já disse 1000 vezes, eu não criei este curso para, vamos dizer, estimular um movimento de direita, nem de esquerda, nem de coisa nenhuma. Eu falei, o meu objetivo não é criar direitistas, é criar gênios, que é isso que o Brasil precisa. Porque se esquerdista ou direitista, bom, isso é meramente frescura, o sujeito adere a uma coisa ou porque ele gosta, não tem maior significado. Bom, então é isso, gente. Hoje não vai dar para ter pergunta, gostaria, porque na semana passada já não teve, na semana retrasada já não teve, mas o nosso formulário de fato não está funcionando. Vocês desculpem, então até a semana que vem, muito obrigado.